Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos. Estamos uma vez mais reunidos para meditar no Evangelho Dominical. E estamos no 20º domingo do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é assim uma caixa de Pandora, porque Nosso Senhor, desde a semana passada, vinha dizendo coisas lindíssimas para os seus discípulos e agora tem umas frases que nos parecem incompreensíveis, completamente fora da caixa, completamente desenquadradas. Até porque, pelo que o Evangelho de São Lucas nos diz, nos narra, isto é imediatamente a seguir às últimas palavras que nós lemos no domingo passado. E o Evangelho de hoje começa, de facto, assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, então, em continuidade ao que foi dito na semana passada, eu vim trazer o fogo à terra. Uau! E que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Agora, esta parte é de facto mais assustadora. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Pensais isso? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. Bom, e o resto do Evangelho, que é curto, narra, Nosso Senhor dá exemplos. Numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Divisão. Como é que é possível? Como é possível que o Nosso Senhor, que é cantado pelos profetas, o príncipe da paz, não é? Ele é narrado, o profeta Zacarias que diz, é o mensageiro da paz, aquele que vem trazer as paz às nações. Como é que este, que é anunciado como o construtor da paz? Aliás, Nosso Senhor vai dizer, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, nas bem-aventuranças, Nosso Senhor vai dizer, bem-aventurados os pacíficos. E aqui pacífico não é aquele que tem, como nós poderíamos pensar, temperamentalmente uma tendência para ser indolente, calmo, manso. Não, não é isso. Não. Pacífico, no original, no grego, é construtor, é o pacificador, é aquele que constrói a paz, é aquele que cria condições para a paz. Então, Nosso Senhor elogia e diz que é um bem-aventurado, alguém que constrói a paz. Não é? E ele próprio se anuncia como tal. E ele diz que vim trazer a paz, mas não a paz que dá ao mundo. E agora ele vem dizer, de facto, que não veio trazer a paz. Isto aqui é uma contradição completa, não é verdade? Bom, o que é que nos leva a concluir tudo isto aqui? Bom, é que de facto, caríssimos irmãos, isto não é uma contradição, não é? Não é que Nosso Senhor estava num dia assim menos bom, cansado, atarefado, preocupado com alguma coisa e de repente então ficou furioso porque alguém lhe fez isto ou aquilo. Não, não é nada disso. Então, para nós compreendermos bem o que é que Jesus, Nosso Senhor, nos quer dizer com estas palavras que à partida nos parecem uma contradição com o seu próprio pensamento, com o seu próprio modo de vida, não é? Dizendo, eu não vim trazer a paz, não é? Eu vim trazer a divisão. Nós temos de ver o seguinte. Bom, primeira coisa é que esta divisão não é propriamente o desejo dele, não é? É que esta não é o objetivo dele. Esta divisão é a consequência da vinda dele. Consequência da vinda dele. Então ele vem e trará divisão. Aliás, a primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias, mostra precisamente isso. O profeta anuncia ao povo, cria divisão, é preso. Depois alguém fica com pena que ele morra, vai falar com o rei, ele é solto. Ou seja, há uma divisão entre o povo, a propósito do profeta Jeremias. Então, esta divisão vai acontecer porquê? O início do Evangelho nos explica porquê. Eu vim trazer o fogo à terra e que eu quero, senão que ele se acenda. Aqui os exegetas, os teólogos, têm dificuldade em perceber propriamente o significado, digamos, o caminho que Nosso Senhor quis empreender para transmitir estas palavras. O fogo significa o ardor, significa o entusiasmo pela causa de Deus. E o fogo, caríssimos irmãos, aqui é um pormenor importante, o fogo purifica os metais nobres, como o ouro, como a prata. Não é? Para nós podermos ter ouro e prata, nós temos de colocá-los sob o fogo e assim eles derretem e saem todas as impurezas deles. Ora, assim também nas nossas almas. Nosso Senhor quer acender um fogo por onde a nossa alma seja pura e todas as escórias, né, todas aquelas coisas que estão presas em nós, nessa pureza do nosso metal, da nossa alma, devem ser retiradas. E é esse fogo do amor a Deus que irá retirar essas impurezas. Ora, depois ele vai dizer
tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Então este batismo, evidentemente, que é o batismo da sua entrega, que será feita no Gólgota, e esse batismo de sangue que ele fará para nos salvar, para nos redimir. Então, isto aqui é de facto um preâmbulo para nós compreendermos o que vem a seguir. Quando ele diz, vim estabelecer a paz à terra? Não. Eu vos digo, vim trazer a divisão. Então a divisão, como eu lhe disse agora há pouco, a divisão é uma consequência. Mas consequência do quê? Não é? Até porque, se nós formos ver no original grego, não é? A palavra diamerismos, ou formos ver na Vulgata Latina, não é? A separatio, que é a tradução, significa propriamente divisão, dissensão, discórdia inclusive. Então nosso Senhor vem trazer discórdia. Espera aí, como é que o príncipe da paz, como é que aquele que anuncia a paz, como é que aquele que diz que bem-aventurados os pacíficos, vem trazer a discórdia? Sim, vem trazer a discórdia. Agora a discórdia do quê? Entre os povos, entre as pessoas, entre as famílias? Não, não é isso. É que o nosso Senhor vem separar. A partir do momento em que o nosso Senhor vem à Terra, a partir do momento em que o nosso Senhor se apresenta como a concretização de todas as promessas de Deus e apresenta como, digamos, o término de todo o anúncio do Antigo Testamento, a concretização, nosso Senhor veio estabelecer. A partir de agora, a luz, não é, foi revelada aos homens. A luz veio para os seus. E a luz separa-se das trevas. Ou seja, as trevas são separadas da luz. Não é? O erro é separado da verdade. O bem é separado do mal. Então, esta separação o nosso Senhor veio a dar a cada um de nós. Dentro de cada um de nós, caríssimos irmãos, nosso Senhor, através da Boa Nova, através do Evangelho, faz uma separação. É o bem, é o mal. É Ele ou é contra Ele. Então, aqui é que está, digamos, o busilis do Evangelho de hoje, caríssimos irmãos. Claro que o nosso Senhor não quer causar distúrbios nas famílias, não quer destruir as famílias. Não é isso. Não. É que o bem tem de ser apresentado como o bem. O demónio e o mundo atual, que infelizmente está muito sobre a alçada dele, quer nos apresentar um bem misturado com o mal. Mais ou menos como um pântano. Pântano, nós costumamos muito agora no verão, água, né? Frescor, alegria, sol. Então, o pântano, ninguém vai nadar para um pântano. Né? O pântano, aquelas águas paradas, infectas, não é? Todas cheias de bichos, os mais horrorosos possíveis. Cheios de doenças. Não é? Quer dizer, o pântano é propriamente a mistura entre aquilo que de si é bom, a água, a vida, há vida ali dentro do pântano, incrivelmente, mas há vida. E depois há morte também. Porque a pessoa, se entrar no pântano, apanha uma doença, apanha um fungo, apanha um bicho, um parasita qualquer e morre. Então, o pântano é a imagem, não é, daquilo que o nosso Senhor quer arrancar do mundo. Ou seja, o pântano da mistura entre bem e mal, entre verdade e erro. Então vejam só, caríssimos irmãos, o mundo de hoje quer-nos trazer essa ideia de que tudo pode estar bem, apesar das pessoas estarem afastadas de Deus. Tudo está bem. Não é? É curioso porque Churchill dizia aquela frase que ficou conhecida, não é? Que um pacificador, ou seja, alguém que quer criar esse tal pântano, não é alguém que alimenta um crocodilo, esperando que ele, o crocodilo, o coma por último. Ou seja, em último lugar, o crocodilo, depois de ter comido tudo, acaba por comê-lo ao próprio. Então, é que essa pessoa não procura separar, fazer essa divisão da sua alma entre o que é virtude e o que é pecado, mais cedo ou mais tarde, ele estará a alimentar o vício e o vício vai crescendo cada vez mais, vai corromper a virtude que supostamente estaria dentro da sua alma e vai tragar a própria pessoa. E a pessoa entrará pelas vias do mal, pelas vias do pecado. Não é? Nós podemos ver isso na situação atual. Vejam, passámos por uma situação trágica, onde ficámos confinados por causa do Covid, etc. Problema económico, é a guerra, uma série de problemas. Mas agora as coisas estão a melhorar. Agora estamos no mês de agosto, agora vamos para a praia, vamos nos divertir. A economia está a tentar sair daquele poço, ou daquele pântano, onde não estava já meio estagnada. Está bom, as coisas estão a começar. Mas não estão, será que as coisas estão em paz? Estarão em paz as coisas. O mundo estará a voltar assim, apesar da guerra, lá longe, lá para a Ucrânia. Não, mas as coisas estão aqui, pelo menos aqui na minha terrinha, na minha casinha,
pessoas estão em paz. Mas será que estão em paz mesmo? Vejam, aqui em Portugal, 1/3 dos jovens passa por depressão. 1/3 dos jovens. Na Espanha, saiu um inquérito agora no mês de junho, mais de 50% da juventude está também sobre a alçada da depressão. Depois, no México, para dar alguns exemplos assim, no México, a segunda causa de morte entre os jovens de 14 aos 29 anos, a segunda causa de morte é o suicídio. Nos jovens. Quer dizer, a gente pode pensar, então, mas o que é que está a acontecer? Pois é, há paz? Não há paz. Não há paz. Porque o mundo quer nos dar a entender o seguinte, não, saímos desses problemas todos, estamos agora no verão, vamos aproveitar a vida, vamos entrar num novo período, a partir de setembro, as coisas vão começar novamente a engatilhar e vão andar para a frente e está a voltar tudo à normalidade, a tudo à sua paz. Não está a voltar à paz. Porque não há paz. Porque a paz provém do quê? Desde o interior, eu saber diferenciar o bem do mal. Eu saber diferenciar aquilo que é a doutrina de Nosso Senhor, aquilo que é a religião de Nosso Senhor e aquilo que são outras coisas que são completamente antípodas da religião. O que o demónio, caríssimos irmãos, procura hoje e procurou sempre foi misturar estas águas. Misturar estas águas de bem e de mal, de verdade e de erro. Não é? Alguém pode pensar assim, mas Sr. Padre, mas o senhor está a ser tão exagerado. Então Jesus vai querer que eu ande dentro de mim, assim nessa dilaceração, e separando assim coisa por coisa? Sim. Sim, porque eu não posso tomar, por exemplo, eu vou-lhe dar um copo de água e digo-lhe assim, olha, este copo de água tem água, mas caiu uma gotinha de pus aqui dentro da água. Mas é assim, praticamente é tudo água, não é? Tome. Você vai tomar. Vai tomar um copo de água? Evidentemente, não. Ora, assim também eu não posso permitir que na minha alma se misturem a verdade e o erro, e o bem e o mal. E por isso é que Nosso Senhor vai avisar que dentro das famílias, a partir do momento em que a pessoa decide, eu vou seguir a Nosso Senhor, eu vou seguir ardorosamente por Nosso Senhor, ele decide separar as trevas da luz, evidentemente que aqueles que estão junto dele e que não querem essa separação, vão entrar em confronto com essa pessoa. Foi o que aconteceu na vida de muitos santos, é o que acontece na vida de muita gente, que decide seguir o Evangelho à letra. Não é? E depois tem problemas, inclusive dentro da própria casa. Não é verdade? E tanto isto é assim, caríssimos irmãos, que a segunda leitura de hoje é muito bonito. São Paulo diz, para corroborar bem o que eu acabei de dizer, vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Ou seja, é que esta luta para separar o bem do mal é permanente e vai até ao sangue. É uma luta terrível, é uma luta interna. Então, caríssimos irmãos, para concluirmos, o que é que o Evangelho de hoje nos quer mostrar? Com esta divisão, este escândalo da divisão, não é? É que esta divisão, no fundo, é a negação que Nosso Senhor faz, não é? Nosso Senhor como que repudia completamente as meias-verdades. Meias-verdades não existem. Por exemplo, católico. Eu sou católico, mas eu não vou à missa. Eu sou católico, mas eu não rezo. Nosso Senhor vem dividir. Olha, é católico, então você pratique a sua religião católica. Se não é católico, tá bom? Então não pratique. Tem de haver uma divisão. E a pessoa tem de se dar conta que tem de ser coerente. Assim como quando nasce a luz acabam as sombras, não é? Ou acabam as trevas, assim eu tenho de ser coerente. Eu não posso viver meias-verdades na minha vida. Que Deus Nosso Senhor faça dividir, faça separar, não é? Faça discordar essa mistura horrorosa, pantanosa do bem com o mal dentro da minha alma, para que eu possa aderir por inteiro, com ardor, com zelo de alma, ao projeto que Deus Nosso Senhor tem para a minha vida. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.